Começa agora Histórias de Primeiro Trampo, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. Boa, ouvintes! Estamos aqui em mais um episódio do GuaraCast. Eu sou a Gi e hoje temos um convidado muito, mas muito especial, o Ronaldo, que veio nos contar um pouquinho das suas experiências no restaurante Cantinho da Serra. E algumas delas, não muito boas. E agora, Ronaldo, conta pra nós, como era trabalhar nesse restaurante? Ficamos sabendo que foi cheio de momentos inesperados. Em um deles, você até vendeu uma bebida errada para um cliente. Explica aí, como é que foi isso? Gente, foi complicado. Bom, eu sou o Ronaldo e eu vou contar essa história pra vocês aqui agora. Quando eu tinha 16 anos, lá em 2011, lembro que era moda aqueles relógios que trocam pulseira. E todo dia, quando eu voltava da escola, passava na frente da loja e ficava imaginando as combinações que eu podia fazer com meus looks coloridos. Eu pedi pros meus pais, mas eles sempre diziam que não tinham dinheiro para as minhas besteiras. Fui então falar com meu vizinho, que trabalhava no restaurante Cantinho da Serra. Era bem conhecido aqui no meu bairro. E ele arrumou uma entrevista com o dono do lugar no dia seguinte. Eu tava muito nervoso. O Marcelo, que era o dono, ajudou ainda mais fazendo piadinhas. Principalmente depois que eu contei o motivo pelo qual eu queria o trabalho. Ele falava que esses relógios não eram coisa de homem. Mal sabia ele que eu estava em um processo de me descobrir. Depois de uma longa conversa, até que ele foi com a minha cara. E somando com a indicação do meu vizinho, ele acabou me contratando. Mesmo com a insegurança do primeiro emprego, num lugar que eu via que as pessoas que cuidavam e frequentavam o local eram bem conservadoras, mas a vontade de ter o meu relógio falou mais alto. No primeiro dia de trabalho, eu percebi que era um ambiente muito movimentado. Eu trabalhava de segunda a sábado, mas sabe, apesar do movimento, o serviço até que não era tão difícil. Vez ou outra apareceu um pessoal com uns pedidos meio exóticos. Teve uma vez que chegou um cliente já bêbado num sábado à tarde, foi ao balcão e falou: "Me vê um já". Aí eu perguntei: "O quê?" E ele respondeu: "Me vê um já e me serve logo". Eu falei: "Tá bom, né?" Servi qualquer uma e até hoje eu não sei qual que era a certa. Fiquei passado. Quando eu servi, o copo começou a arder meu nariz, eu lembro até hoje. Sabe quando você abre aquela lata de thinner? A sensação era a mesma, aquele boom de cheiro forte sem você estar preparado. Gente, como que consegue? Eu não aguentava nem ficar perto do copo sem que meus olhos lacrimejassem, mas só pensava no bendito reloginho que trocava a pulseira. Por falar nisso, assim que caiu meu primeiro salário, eu saí correndo no meu horário de almoço e passei na Geracel, pra ver se tinha o shampoo que eu queria. E tinha mesmo. Felizmente, não estava absurdamente caro e o produto era lindo. E o pessoal da loja foi super atencioso comigo. Eu fiquei lá fofocando um pouquinho sobre meu trabalho, o trabalho dele, sobre coisas da vida. Fazendo um network de lei, né? Olha, eu super recomendo pra você que gosta de gastar pouco e de quebra ainda fazer uma fofoquinha. Enfim, às vezes o meu chefe pedia pra eu ir mais cedo pra abrir o restaurante, dar aquela geral, uma limpada, né? E eu aceitei. Coisas do primeiro emprego. A gente quer mostrar serviço, né? Tá sempre disponível. Para fazer as coisas mais rápido, eu tenho o hábito de colocar uma música. Isso me ajuda muito na concentração e no ritmo, né? Então eu coloquei uma música pop no último volume e comecei a limpar, fazendo uns passinhos de dança e tal. Já que só tinha eu e a diva que eu amo cantando pra mim no celular. Aliás, somos uma bela dupla, viu? Nisso, de eu estar lá empenhado na minha limpeza e na minha dança, chega o meu chefe, o Marcelo. Imagina a cena, eu dançando com a vassoura na mão e ele vendo tudo. Eu só conseguia pensar, o que esse homem tá fazendo aqui essa hora? Aí já viu, né? Virei motivo de chacota por umas 2 semanas. Esse homem saiu falando pros funcionários e clientes de um jeito muito sensacionalista, fazendo gestos e me estereotipando. Completamente sem noção e inconveniente pra dizer o mínimo. Nessas de ficar dançando sozinho, como se não fosse o suficiente eu passar vergonha, teve um plus. Uma vez, eu quebrei uma escultura que tinha lá. Sabe aqueles chifres de boi que ficam na parede de alguns lugares? Lá tinha um desses, só que o suporte era de vidro. E adivinha o que quebrou? Exatamente, o vidro. Pra minha sorte, chegou o filho do dono, que por sinal, ele era um gato. E trocávamos umas ideias, tipo uns flertezinhos, sabe? E ele passou um pano pra mim.
Mas mesmo assim, eu fiquei em choque porque eu achava que o patrão era muito ignorante. E com razão. Porque o show que esse homem deu na hora que viu seu par de chifres favoritos no chão, não teve quem acalmasse ele. Eu errei mesmo. Deveria ter prestado mais atenção. Ser mais cuidadoso, ter mais cautela, né? Mas nada justifica o comportamento super agressivo dele. Eu tava vendo a hora que ele ia me dar uma vassourada na cabeça. Sem contar os comentários de teor homofóbico que ele dizia. Que pessoas como servem pra nada, que ele tinha errado em contratar pessoas do meu tipo. Nesse dia, eu cheguei em casa bem arrasado. Tava nítido que eu não tava legal, não tinha como disfarçar. Minha família lá perguntando o que tinha acontecido, pra eu ficar cabisbaixo e tudo mais. Foi difícil falar sobre homofobia quando eu ainda não tinha me assumido abertamente. Então eu contei a história toda pisando em ovos. Depois que eu conversei com a minha família, eles ainda queriam ir lá tirar satisfação com o dono, mas eu pedi que não fossem. Afinal, havia o peso de eu não poder contar a história completa pra minha família, já que eu ainda não tinha me assumido. Eles desconfiavam, mas nada confirmado. E isso já tinha tomado proporções muito maiores do que eu esperava. Sabe quando você não quer que a história se prolongue mais? Eu só queria que o dia terminasse. No outro dia, eu fui lá pra pedir a demissão. Afinal, eu já tinha comprado meu relógio, não tinha por que eu ficar naquele ambiente agressivo. Mas sabe, mesmo com todos esses acontecimentos ruins, eu consegui tirar disso uma experiência que me ajudou a perceber que na vida vão haver momentos em que a pressão do ambiente externo e das pessoas que não fazem parte da sua vida vão influenciar. E apesar de ter sido um momento difícil, ainda mais com o peso de ser o meu primeiro emprego, primeiro contato com o mundo, sabe? Essa experiência me ensinou e preparou para que hoje eu pudesse acreditar que eu sou uma pessoa forte e consigo superar os perrengues que a vida nos faz passar. Mas sabe, eu vou admitir, pela primeira vez em público, eu realmente quebrei aquele negócio. Ouviu, Marcelo? Se você estiver ouvindo esse podcast, fui eu mesmo quem quebrou o seu par de chifres. Pois é. Hoje em dia, eu tô trabalhando em um lugar melhor. Consigo me impor mais. Ainda não tô na área que eu gostaria de atuar, mas toda a minha equipe e os colegas de trabalho são muito legais e compreensivos. Isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Bom, gente, essa foi a minha história. E para aqueles que em algum momento se identificaram, assim como eu, possam ter coragem de sair de um ambiente tóxico. Beijos! Ronaldo, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Esse foi o primeiro episódio do quadro Fala Tudo Sem Tabu, uma história de primeiro trampo. Manda essa história pra gente e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para não perder os próximos episódios, que vão ser incríveis. Quem sabe um deles não pode ser o seu. Você ouviu Histórias de Primeiro Trampo, um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul.